E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Não dá pra ver muito bem meus olhos por causa da luz, mas é porque eu farei uma leitura. Eu tô completamente encantado e apaixonado por Freud. Ridiculamente eu falo isso aos meus quase 40 anos, onde eu faço análise desde os 29 anos, com algumas pausas naturalmente. E até então eu nunca me preocupei com esse senhorzinho simpático e monstruosamente com qualidade positiva, uma montanha e o pai da psicanálise. Hoje, como estudante, obviamente e respeitosamente, eu estou estudando ele, porque um psicanalista que não sabe de Freud não poderia ser um psicanalista. Sem controvérsias e sem ofensas, ok? Só estou repetindo como um papagaio de pirata o que eu estou aprendendo com os meus professores psicanalistas e estudiosos de Freud. Sendo assim, seguindo para uma tradução e pegando emprestado algumas coisas com o trabalho que a gente tem aqui de dependência química e abstinência, eu separei uma parte do livro, um livro que eu comecei a ler agora, eu já estou falando sobre ele com vocês bastante, são as obras incompletas de Freud, Neurose, Psicose e Perversão. Estou no comecinho dele, estou lendo devagar, curtindo, degustando, saboreando, e eu separei algo bem marcante que me deixou muito contente e que fez com que eu me sentisse muito especial, porque eu acabei descobrindo coisas de mim mesmo, observando a vida e observando a mim. E, poxa vida, eu vi que o Freud fazia a mesma coisa. Eu tô muito longe de ser alguém como ele. Não estou me colocando aqui com nenhum tipo de posicionamento, mas eu tô feliz porque eu fiz coisas parecidas. Eu escrevi em caderno, eu fiz gráficos, eu observei o que eu sentia, eu tentava observar a vida, eu observava os outros e eu criei o meu livro, O Ser Abstêmio, que tem um monte de gráfico, que tem um monte de técnica, teoria e coisa que eu desenvolvi sobre mim e que pode ser traduzida e emprestada para quem quiser traduzir e criar as suas próprias, que é o que eu tenho feito com esse senhorzinho. Eu estou pegando o que ele tem, estou entendendo, estou transformando em algo que funcione para mim, estou seguindo o que tem para que eu possa entender e apresentar para você, para que você também faça a sua interpretação e a sua tradução e a sua mecânica. Feita a defesa, seguimos então para a leitura, ok? Fica comigo. A gente vai falar o seguinte, eu vou falar antes o que é, porque é uma leitura densa, eu vou ler com mais calma, tá? Para não ficar pulando partes ou errando muitas palavras. E vou então trazer a ideia rapidamente do que é. É uma carta que o Freud escreveu, trazendo a ideia de que a nossa memória, eu falei isso inclusive no vídeo anterior, e antes do anterior ainda, sobre o fato de termos a memória sobrepostas em camadas. Então nada se perde. A gente tem anexos que vão criando, né, memórias mais recentes e a gente tem essas camadas onde então aquilo que foi recalcado, reprimido, obviamente, naturalmente vai para o inconsciente. Não temos acesso até que tenha então estímulos e permissões ou alguma necessidade de abstração daquilo. E então ele está mostrando esse nível de entendimento e foi muito legal porque é exatamente o que eu fiz para mim com o meu livro e eu quero espelhar os dois para deixar esse conhecimento. Hoje novamente vai ser uma conversa de café, enfim, somente uma resenha aí para a gente ter um conteúdo e seguir discutindo, conhecendo e trocando aí informações, ok? Então agora sim. Você sabe que eu trabalho com a suposição de que nosso mecanismo psíquico tenha surgido de uma sobreposição de camadas, na qual, de tempos em tempos, o material presente na forma de traços minêmicos sofre uma reorganização, uma reescrita a partir de novas relações. Portanto, o que há de fundamental
em minha teoria, é a afirmação de que a memória não está disposta em apenas uma, mas em várias camadas que é escrita com vários tipos de signos. Postulei a existência de uma reorganização semelhante algum tempo atrás para as vias que provêm de periferia do corpo até o córtex. Quantos desses tipos de escrita existem, eu não sei. Pelo menos 3, provavelmente mais. Isso pode ser visto no diagrama esquemático abaixo, que pressupõe que o diferente modo de escrita sejam também separados necessariamente em termos tópicos, de acordo com os seus neurônios portadores. Eis o diagrama. Olha que interessante. Aí, seguindo aqui, eu fiz um pulo da página e vou ler agora este trecho aqui para vocês, que é um pouquinho mais longo. Se eu pudesse fornecer as características da percepção e dos 3 modos de escrita, eu teria descrito uma nova psicologia. Tenho algum material à disposição, mas essa não é a minha intenção agora. Quero enfatizar que os modos de escrita sobrepostos em sequência representam um trabalho psíquico de épocas sucessivas da vida. Na fronteira de 2 dessas épocas precisa acontecer a tradução do material psíquico. Explico as singularidades das psiconeuroses através do fato de essa tradução não ter ocorrido para um determinado material, o que tem determinadas consequências. Isso porque persistimos na tendência à equivalência quantitativa. Cada escrita sobreposta posterior inibe a anterior e desvia o seu processo excitatório. Onde quer que falte a escrita sobreposta posterior, a excitação é resolvida de acordo com as leis psicológicas vigentes no período psíquico anterior e segue pelos caminhos disponíveis naquela ocasião. Dessa maneira, subsiste um anacronismo. Numa determinada província ainda vigoram os fueros, sobrevivências acontecem. A falha na tradução é isso que clinicamente se chama recalcamento. Seu motivo é sempre uma liberação de desprazer que seria gerado pela tradução, como se esse desprazer provocasse uma perturbação no pensamento, que não permitisse o trabalho de tradução. Dentro da mesma fase psíquica e entre modos de escritas da mesma espécie, faz-se valer uma defesa normal por causa do desenvolvimento de desprazer, mas a defesa patológica só ocorre contra um vestígio de lembrança ainda não traduzido da fase anterior. Não pode ser pela magnitude da liberação de desprazer que a defesa consiga promover o recalcamento. Com frequência, nos esforçamos em vão, justamente contra as lembranças de mais intenso desprazer. Então, chegamos à seguinte configuração. Se um evento A acontece enquanto era atual, despertou um determinado prazer. Então, sua escrita mnêmica, AI ou AI2, encontra um meio de inibir a liberação de desprazer no caso de reativação da lembrança. Quanto mais for lembrado, mais inibida, por fim, torna-se a liberação. No entanto, existe um caso para o qual a inibição não basta. Se A, enquanto era atual, ocasionou determinado desprazer e, no despertar, libera um novo desprazer, então este não pode ser inibido. A lembrança comporta-se, então, como se fosse algo atual. Eu tô rindo porque isso aqui é muito rico, cara. Esse caso só é possível em ocorrências sexuais, porque as magnitudes das excitações que elas liberam aumentam por si só no decorrer do tempo, como o desenvolvimento sexual. Portanto, a ocorrência sexual em uma fase tem efeito atual e, consequentemente, não é passível de inibição na fase seguinte.
Portanto, a condição da defesa patológica, recalcamento, é a da natureza sexual do evento em sua ocorrência em sua fase anterior. Nem todos os eventos sexuais geram desprazeres. A maioria gera prazer e então a reprodução da maioria deles deve estar ligada a um prazer não passível de inibição. Esse tipo de prazer não está... Esse tipo de prazer não passível de inibição constitui uma compulsão. Assim, chegamos às seguintes teses. Quando um evento sexual com diferença de fase é liberado, surge uma compulsão na geração de prazer e recalcamento na geração de desprazer. Em ambos os casos, parece estar inibida a tradução para os signos da nova fase. Fim. Meus caros, é muito rico esse conhecimento, esse conteúdo, essa explanação, essa teoria. E eu não sei quem está me assistindo, se você não tem um conhecimento desse tipo de assunto, se não está habituado, pode parecer confuso. Se você já tem me acompanhado aqui, você já pode estar um pouco mais familiarizado com essas linguagens, com essas formas de pensamento, mas enfim, num resumo muito prático, muito simples, Freud sempre traz a questão da sexualidade, tem as questões de prazeres, as questões libidinosas, tem as questões das fases sexuais, e obviamente muitas coisas já foram atualizadas, existem várias outras reflexões na psicanálise, tem pessoas que nem mesmo utilizam o que veio de Freud, mesmo que ele seja totalmente contemporâneo, atual e, poxa vida, quiçá atemporal num futuro ainda praticável, é de um valor assim inestimável. Mas isso também não é para todo mundo, por isso que a vida aí é múltipla de múltiplas verdades, porque cada um funciona de um jeito. E se está fazendo bem para essa pessoa do jeito dela, é o que importa. Mas esse texto que me faz pingar as mãos de emoção, que me faz ficar excitado, emocionado e me reconhecer em tanta coisa, eu vou tentar traduzir de uma forma bem simples, porque eu também sou muito prolixo, eu também sou muito intenso e eu acabo sempre aumentando, né? Mas tem que entender o seguinte, essa relação de prazer e desprazer, junto a uma fase sexual, né? Tem as fases de desenvolvimento, então ele diz que dentro de uma camada de memória, o pensamento, a neurose, a estrutura obsessiva faz com que essas camadas de experiências, de memórias, de sensações, pensamentos, etc., vão se sobrepondo uma à outra, e em determinado momento uma repetição, uma associação, um looping, porque mais para frente ele explica, né, as questões das memórias psicológicas que atuam dentro de 23 a 28 dias, e assim existe um ciclo propriamente, né? Um looping, é que eu não queria gastar essa palavra, de experiência novamente abstraída, né? De um inconsciente junto ao consciente na estrutura do eu. É que não tem como não ser assim prolixo. Para quem não está habituado fica, para quem está habituado é normal, é como se fosse uma receita de bolo, mas enfim. Então assim, dentro dessas sobreposições dessas camadas, dentro de um prazer e um desprazer, se houve ali num período inicial da vida, né, vamos colocar aí uma idade de até 5 anos, passando aí pelas questões da fase fálica, que retrata-se ao órgão genital, para quem não conhece a palavra, então ali se houve uma sensação de prazer e desprazer, porque muitas vezes essas sensações elas estão ligadas não propriamente à questão sexual do ato, mas à questão da experiência. Então é o toque, é um perfume, é uma sensação, é um prazer que é estimulado
mas não no cunho de uma racionalização adulta que venha com uma perversão, como também é explanado em outros assuntos por ali, no livro, né? Mas, obviamente, ali houve um impacto. Então, há uma memória, há um recalcamento, e ali, então, há uma nova experiência sobreposta nessas camadas de memória. Havendo esse looping, essa sensação de prazer, ela volta, mas ela é rapidamente inibida. E sendo inibida, isso gera uma nova sobreposição de uma camada de uma memória para recalcar novamente aquilo. Ou seja, a origem, a causa, ela vai estar em um nível totalmente profundo, inalcançável, entre aspas, porque muitas outras são sobrepostas. É como se abrissem num tronco de uma árvore, abriu uma ramificação, quando você vai chegar nela já tem outra ramificação aberta daquela. Então, de um galho que saiu, abriram dois. Quando você tenta voltar para esse mesmo galho, já abriram mais dois. Então, você vai ter mais quatro ali. Esse é o processo da neurose obsessiva. Essa é a estrutura. Então, um adicto, um viciado, um dependente químico, um alcoólatra, ele vai ter esse processo. Por isso que é muito difícil ir em vias de um trabalho, de uma psicanálise, quando o assunto é abstinência e sobriedade, porque para chegar nesse tronco existe toda outra rizoma, né, que já foi feita. Então, são diversos caminhos diferentes, com múltiplas possibilidades, que geraram a capacidade da compulsão, como no final da leitura, que é o que é o finalmente, né, do caso, que aí sim entra no aspecto de qualquer tipo de vício, e aqui, como eu falo sempre de álcool e drogas, a gente trabalha em cima desse entendimento. Então, é muito legal essa conversa para quem está com múltiplos anos sem uso de álcool e drogas, para quem gosta de se conhecer, porque faz entender, assim como eu, a maravilha de toda essa riqueza, de todo esse valor sobre o que somos, né? Vamos colocar dessa maneira. Então, assim, para deixar uma consciência, né, de esperança em cima dessa conversa. O grande ponto é, para quem gosta de se conhecer, vai mergulhar por esses caminhos e vai acessando todo esse tipo de memória, essas camadas, vai acessar através de sonho ou de meditação, de transe, ou mesmo na racionalização, o seu inconsciente e vai conseguir abstrair ali o máximo de representações possíveis e a sua interpretação em cima daquilo, e você vai se conhecer. O conhecimento é legal, porque faz com que você, quando estiver de frente com esses loopings, eles já não precisem mais se manifestar como prazer ou desprazer, não há mais inibição, não vai ter que reprimir nada, você vai entrar ali num nível de conhecimento e falar, beleza, seja bem-vindo, isso daí já está representado de uma outra maneira, já foi ressignificado, isso já foi reprogramado, ou, poxa, você está aí de novo, caramba, mas você está aqui e eu não preciso usar álcool e droga por causa disso, porque isso agora pelo menos está num nível de consciência e aos poucos eu vou trabalhando. Então, cara, é uma jornada infinita, para até o fim da existência racional, intelectual, poder trabalhar isso. Em contrapartida, o que nós temos também aí de caminhos, né, para um processo de recuperação e tratamento com álcool e drogas, é a aceitação. A aceitação faz com que você não precise mergulhar, faz com que você não precise ir fundo nesses aspectos psicológicos, e você aceita e faz as pazes, que seria talvez o melhor dos mundos, né? Um perdão absoluto, mas para mim é um pouco complicado tudo isso, porque eu habito nesses ciclos constantes, nesses loops constantes, então eu sempre me deparo com essas verdades. Mas eu consigo entrar num nível de conformismo e aceitação por algumas coisas, porque são muitas, né? Se a gente parar para pensar nessa árvore com diversos ramos, então são muitas áreas. Algumas áreas elas já estão em aceitação.
Outros aspectos são também as questões providas por um poder maior, um poder superior, uma qualidade de energia espiritual, de fatores maior do que a própria pessoa, que faz também com que ela consiga entrar num aspecto de bem-estar e assim lidar com todo esse processo da existência que acabou tendo seu momento na compulsão pela obsessão da sua qualidade egocêntrica, porque tudo parte de um egocentrismo, de uma relação sua de pertencimento, de identificação, em fazer parte mesmo de um todo, seja ele singular ou coletivo, pequeno ou grande. É basicamente isso que faz com que o processo da neurose obsessiva aconteça dentro dessa estrutura. E para fechar essa conversa, que já está bastante longa, eu vou espelhar rapidamente, com uma licença muito respeitosa a todos os grandes mestres da psicanálise, começando pelo pai, que é esse senhorzinho Freud, que antes não era um senhorzinho, era um jovem muito foda, mano, muito foda. Freud foi 1000 grau, mano. Caiu pra dentro mesmo, falou o bagulho é isso e não tem ideia e quer, não quer, vai chorar porque o bagulho é isso. E hoje tem uma pá de pela saco aí. Mas é isso. Eu vou ler meu livro, pera aí. O Ser Abstêmio, né? Aqui, vocês lembram, ó, só pra entender o que tá acontecendo, vocês lembram sobre a relação da camada, tá? Esse livro, esse é o meu quarto livro. Esse é o meu quarto livro publicado. Esse livro eu tava no meu período sabático, já falei sobre ele, tem aqui, pode procurar, eu não vou gastar tempo aqui. Mas o bagulho é o seguinte, eu tava, mano, mergulhado em mim, observando a vida, observando a mim, vivendo uma série de coisas. Se você quiser saber mais, procura o livro, que tem em todas as grandes livrarias aí do Brasil e do mundo, inclusive. E também tem bastante coisa aqui no canal sobre o livro, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler e eu vou mostrar o que aconteceu aqui. Aplicando o tempo pelo ato consciente. O tempo é o mistério, o presente, Deus. O ato é a forma visível de comungar o invisível. Me sinto muito audacioso em retratar sobre a abstinência, ainda mais como princípio. Estando ainda com apenas 4 anos sóbrio e abstêmio, mesmo sendo um estudioso e praticante, é só pela graça do respeito, da permissão e da manifestação que me dou ao instrumento, portanto, atemporal em serviço e mensagem. Se vocês achavam que Freud era difícil, pega esse doidão então. Compreender os tempos de criação, construção e destruição nos dá uma melhor condição para agir de forma consciente nas reservas resistentes, mudanças, transformações, remoções e consolidações de uma necessidade e ou escolha. Temos aos primórdios dos tempos o exemplo, partindo com o de referência primária, a gravidez. Temos ainda da fecundação, da ovulação, da lua, da terra, o tempo, o sol. O tempo sem tempo e tempo cheio de tempo. O tempo parado, tempo rápido, até o tempo do tempo. Esse mesmo, o da chuva, dos ventos, da vida, de Deus. E temos também o nosso tempo, aquele pessoal e de cada qual. Junto ao tempo de toda a impermanência, do ciclo e de toda a fase de um determinado determinante. No processo da abstinência não é diferente. Ainda mais se o usar, ou seja, se o ato for consciente em cima deste determinante. Olha o meu desenho. Que eu escrevo em caderno, em punho, né? Então eu fiz um desenho, um gráfico. O que entendemos neste sistema é o processo cíclico de uma consciência e identificação sobre o determinado ato. Supomos que, na figura a representante a defesa compulsiva de um sentimento de saudade e ela foi desperta ao princípio da abstinência aos 30 dias primeiros da recuperação. Pois bem, aplicando algum tipo de meio e tratamento para a ciência e saber disso,
o mesmo se projetará em forma obsessiva em qualquer momento de distração. Contudo, havendo, portanto, um ato determinante de transformação, ele já não mais terá a mesma intensidade, tampouco o mesmo tempo de atuação sob os impulsos dependentes. Tão logo, ao processo cíclico, poderá haver um momento futuro de igual semelhança e, se já houver aplicabilidade consciente de princípios, a reação será menor, se não nula, e com isso eleva-se em níveis tratados, como vemos na ilustração 2, com a mesma espiral agindo, mas já tendo a figura da letra A acima do ponto primeiro. Em alguns casos, todo esse processo não é de fácil reconhecimento e, por fim, passa-se pela dor e o sofrimento novamente, até que o tempo de ação termine outra vez, devolvendo e ou surgindo lucidez e sanidade. Mano do céu, velho, fazia tempo que eu não me lia. Que doideira. Se bem que eu li outro dia, né, pra vocês um trechinho desse livro. Pra gente fechar essa conversa. Porque, poxa vida, eu também sou super prolixo, uma leitura super complexa, é que, obviamente, para mim fica simples. Espero que para você, pelo menos, eu consiga passar alguma mensagem boa que você consiga traduzir. Mas eu ali, 4 anos, ou seja, eu tô há 10, a 6 anos atrás, eu identifiquei em mim mesmo tudo que acontecia e foi muito interessante, porque eu coloquei 30 dias ali, e nesse livro do Freud que eu já avancei daquela parte que eu li, ele fala sobre a relação dos 28 dias, que é o looping psicológico de toda a camada sobreposta dessas memórias de recalcamento. E poxa vida, o que eu identifiquei e que eu coloquei nesse gráfico é isso, que em determinado momento, nos 30 dias ali de recuperação, eu posso ter alguma coisa que me associou, alguma memória eufórica, algum sentimento, alguma sensação, algum desejo, né? Algum prazer e desprazer e etc. E aquilo volta. E quando volta, eu não sei o que fazer com aquilo. E aí eu inibo aquilo. Então eu crio uma nova camada. E no meu livro o que eu falo é isso, que havendo um conhecimento disso, quando ele vem, eu pego e falo, opa, peraí, então o que a gente vai fazer com isso? Puta, isso daí veio porque eu tive determinada coisa há X anos na minha infância. Mas e aí? Eu consigo trabalhar? Não. Puta, o que eu vou fazer então? Ao invés de recalcar, eu vou deixar aqui, ó, guardadinho, e daqui a pouco eu falo com você. Aí eu vou trabalhando aos poucos isso. Entendeu? Mas, cara, eu imagino como seja difícil pra você estar ouvindo eu falar esse tipo de coisa sem nenhum tipo de conhecimento. Vai falar, mano, esse cara tá doidão, velho. Tá 10 anos limpo, mas ele bateu a nave, colou as placas e já era. Contrapartida é uma outra pessoa que já tem esse hábito, pode chegar e falar, uma pessoa que já faz terapia há algum tempo. Porque assim, esse é um trabalho de aprofundamento. Não é um trabalho pontual, necessário, comportamental, cognitivo, direto, de ruptura, que muitas vezes é importante, que faz... esse tipo de trabalho que eu mencionei agora é o que sustenta e dá alicerce para chegar nesse mergulho. O mergulho ele não pode ser feito inicialmente. Se fizer um mergulho inicialmente, mano, aí sim vai chegar lá embaixo e vai ficar sem ar. Então tem que ir aos poucos, sabe? Molhar o pezinho na beira, puta, a água tá gelada, volta um pouquinho, espera o sol esquentar e entra mais um pouco. Puta, chegou água no umbigo. Água no umbigo, sinal de perigo. Tá cheio de tubarão lá, velho. Você vai ter que entrar, mano, vai ter que alimentar os tubarão, pra depois ir mergulhando, entendeu? Então é isso, esse looping, esse ciclo, essas sobreposições, essas camadas. Cara, obrigado, tio Freud. Porra, eu não imaginei que em pleno 2022, com 40 anos na cara, 10 anos limpo, eu fosse encontrar você dizendo que você fez lá em 1800 e caralhada, puta, um bagulho que eu escrevi igual por conta. Porque pra gente fechar, mano, nós vivemos em cima de uma consciência universal. Nós estamos habitando todos juntos numa unicidade. Cada um se fragmenta de uma maneira, cada um se desenvolve de uma maneira, cada um tem a sua individualidade, tem a sua individuação, graças tio Jung, pedindo licença aí poética, fazendo um cruzamento entre tudo, e a nossa singularidade. Então, assim, não tem como fugir dessas coisas. E quando eu tenho um despertar dessa maneira por efeito próprio,
É muito legal entender que outro também teve um puta grande outro, porque você também vai ter a sua. A questão é poder entender isso e transformar isso em arte. A arte é isso. Então, fique com todas essas experiências compartilhadas, esses conteúdos. E o grande ponto para a gente encerrar agora essa conversa é entender que dentro das camadas sobrepostas e dentro dos ciclos de retomada, há um momento de sustentação quando você estiver apto para tal, de pegar aquilo, sentir, observar e trabalhar. Esse é um trabalho de terapia, para você poder entender o que está acontecendo e quando acontecer algo próximo disso, você não precisar usar álcool e droga, não precisar se matar, não precisar fazer merda, não precisar fuder com tudo, porque você já não tem mais o porquê fazer isso, porque hoje você entende. E ou, se não tem o que fazer, se não deu para reescrever, como ele falou, se não deu para ressignificar, se não deu para reinventar, como eu gosto de falar, você então pelo menos aceita. Ou se não aceita, saiba que não dá. Se não dá, não vai fazer, velho. Bate a cabeça na parede, mano. Se você não bater com tanta força e se prejudicar e der um tilt assim, você voltar e falar, puta, não vou fazer isso daí que isso vai fazer mal pra mim. Entendeu? Porque esse que é o ponto. Tem que entender que tem coisa que dá pra fazer, tem coisa que não dá pra fazer. Tem coisa que dá pra melhorar, tem coisa que não dá pra melhorar. E uma das maneiras de melhorar é se conhecendo. Por isso que eu trago aqui todo esse tipo de conhecimento pra gente compartilhar e poder viver melhor. Tá certo? Mas é isso. Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma mensagem, uma pergunta, sugestão, fica à vontade. Valeu!